Saudações geográficas, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial de como você utiliza a ferramenta online chamada Genial para poder criar os seus próprios caça-palavras, as suas próprias atividades de caça-palavras. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar, mas caso você queira acessar, basta você digitar genial.com.br. Quando você acessar a página principal, você pode acessar o link de palavras e em caça-palavras. Quando carregar a página, ele vai mostrar para vocês um caça-palavras já pronto aqui, que você pode utilizar inclusive. Um pouco mais para baixo ele passa instruções de como jogar e tudo mais, sobre os níveis do caça-palavra online. Os temas existentes, você já pode inclusive utilizar esses temas que estão aqui. E um pouco mais lá para baixo está aqui, criar caça-palavras, que vai ter o link. Quando você clicar nele, obviamente você vai ter acesso a essa opção que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Para criar o caça-palavras é super simples. Você pode definir um título para o seu caça-palavras. Eu recomendo que você coloque o título correspondente ao tema que você quer trabalhar. Vamos supor que você queira trabalhar com o tema educação ambiental. Então vou digitar aqui educação ambiental. Um pouco mais para baixo, a gente tem que definir o nível de dificuldade do nosso caça-palavras. Ele faz aqui as recomendações. E basicamente o que você tem que entender? Independentemente dessa recomendação que eles fazem aqui, você tem uma descrição do nível de dificuldade aqui ao lado. Então, os caça-palavras de nível fácil vão ter palavras somente na horizontal e na vertical, sem palavras ao contrário. Essas atividades são extremamente recomendadas, principalmente para as séries que você tem alunos ali com uma maior dificuldade de leitura e escrita. De nível médio, você vai ter na horizontal, na vertical, na diagonal, sem palavras ao contrário. Então, caso seus alunos já tenham grande facilidade de resolver os caça-palavras tradicionais de horizontal e vertical, você pode implementar caça-palavras de nível médio. E de nível difícil, você vai ter horizontal, vertical e diagonal e palavras ao contrário, basicamente. Normalmente, nas minhas atividades, eu trabalho com frequência com o caça-palavras de nível fácil. Um pouco mais para baixo, você tem que escolher o tamanho do seu caça-palavras. Basicamente, vai ser a matriz de caracteres. Quando você clicar, observe que você só tem três opções. 12 por 12, que é o caça-palavras pequeno, 18 por 12, que é o médio, e 22 por 16, que é o grande. Como eu geralmente trabalho com uma quantidade muito grande de palavras a serem caçadas, eu coloco geralmente uma lista com 20 palavras, então eu preferencialmente trabalho com o caça-palavras de tamanho grande. Então, tamanho grande. E daí eu tenho que definir a minha lista de palavras. A lista de palavras você pode digitar diretamente aqui, mas eu particularmente abro um editor de textos, digito as palavras, teclo Enter para ir separando cada uma delas, porque cada uma linha é uma palavra a ser buscado. E percebam que se você for trabalhar palavras compostas ou termos, você pode colocar. Porém, saiba que no caça-palavras elas vão ficar todas juntas e a gente não vai ter esse espaço aqui sendo considerado. Tudo bem? Então eu peguei aqui 20 palavras que são relacionadas ao tema lá da educação ambiental, copiei elas e vou colar aqui. Basta eu clicar com o botão direito e colar, então Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, ou então botão direito copiar, botão direito colar. Então eu tenho aqui as 20 palavrinhas. Quantas palavras você vai colocar vai depender ali do seu propósito na sua atividade. Então basicamente eu coloquei aqui 20 palavras, se você trabalhar 10, 15, 20 palavras, tá tranquilo. Um pouco mais para baixo, ele passa aqui ainda algumas instruções para vocês, principalmente para a gente ter cuidado com relação à questão das palavras com letras acentuadas, não é? E daí você basicamente tem só que clicar no botão criar. Então, antes de eu clicar, lembre-se, título, nível de dificuldade, tamanho, lista de palavras, criar. Basicamente é só isso. Ele vai gerar o caça-palavras para vocês. Esse caça-palavras está aqui, ó, prontinho. Ele vai mostrar o caça-palavras por completo, com o título, com a instrução, o caça-palavras, com as palavrinhas lá depois para a pessoa riscar, indicando que ela encontrou a palavrinha, não é? Observem, por exemplo, que a palavra sustentabilidade, ela é muito grande e ela ficou assim, ó, ficou um pouco separadinha aqui, né? Mas beleza. Um pouco mais para baixo, você vai ter ali o gabarito do seu caça-palavras e o que você pode fazer? Você tem aqui duas alternativas. Você pode clicar no botão imprimir para poder gerar um PDF ou mesmo imprimir diretamente, mas saiba que isso aqui vai ocupar uma página, né, o caça-palavras normal, e o gabarito uma outra página. Então, se você quiser fazer a economia, o que eu recomendo que você faça? Você faça o ajuste para que você consiga enquadrar basicamente aqui somente o caça-palavras com as palavrinhas.
E daí o que é que você vai fazer? Você vai lá no seu botão inicial, botão de pesquisa e digita captura. Quando você digitar captura, vai aparecer aqui ferramenta de captura, que é uma ferramenta que você tem aí no seu Windows. Basicamente a gente vai fazer um print da tela. Então no caso eu vou fazer um print de um trecho específico da tela. Então abriu aqui a ferramenta de captura, vou clicar aqui no botão novo da ferramenta e eu vou aqui de um dos cantos. Geralmente das palavras é mais fácil a gente fazer isso daqui. Então eu vou clicar e arrastar para poder criar a área de seleção. Consegui selecionar, ele basicamente pegou a minha imagem. Eu vou só salvar ela para poder utilizar lá no meu editor de texto. Eu posso abrir o Word no novo documento em branco para poder utilizar esse meu caça-palavras sem problemas. Eu vou abrir o Word em um novo documento em branco e basicamente eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção colar aqui para poder colar a imagem ou Ctrl V para poder colar. Daí eu tenho aqui a imagem para eu poder trabalhar sem problema. Então aqui eu tenho caça-palavras. Eu vou fazer aqui Ctrl F2, que é para visualizar a impressão. Observem que apareceu aqui o caça-palavras para mim. Então, se eu quiser imprimir, por exemplo, 2 caça-palavras por página, então basta eu, depois de colocar uma cópia de um deles, dar Enter pelo menos 2 vezes e colar a segunda imagem. Feito isso, vou fazer aqui Ctrl F2, observem que eu tenho 2 caça-palavras, mas eles não estão em uma página apenas. Então eu posso diminuir o caça-palavras, porque como é uma imagem, né, eu posso diminuí-lo, e eu posso diminuí-lo, até que eles caibam ali na página. Ctrl F2 para visualizar, observem que ali eu tenho 2 caça-palavras por página. Existe a possibilidade também da gente colocar 4 caça-palavras por página, mas eu vou gravar um vídeo específico mostrando para vocês como é que faz isso. A ideia principal é você entender como utilizar a ferramenta do Genial para poder criar o seu próprio caça-palavras, a sua própria atividade de caça-palavras. Eu mostrei aqui para vocês como fazer o print, mas é só isso? Não, você pode também, depois de feita a atividade, clicar aqui no botão imprimir, vai abrir aqui, no caso eu estou utilizando o Google Chrome. Geralmente os seus browsers ou navegadores, o que eles têm? Eles têm a ferramenta de impressão e aqui no destino, se você clicar, você tem como escolher a sua impressora ou mesmo tem como você escolher a opção salvar como PDF, que é o que a gente chama de impressão digital. Então eu vou clicar aqui em salvar como PDF, vou clicar no botão salvar, ele vai salvar as 2 páginas. Basta eu pegar e colocar ali onde eu quiser salvar, no caso eu vou salvar aqui na área de trabalho do meu computador. Cliquei em salvar, ele vai fazer o download, é bem rapidinho, como é só um arquivo. Se eu for lá para a minha área de trabalho, eu já vou perceber que eu tenho aqui o PDF, que se eu abrir agora, eu tenho acesso ali ao meu caça-palavras já pronto para eu poder utilizá-lo. Mas lembre-se que aqui eu tenho as 2 páginas. O caça-palavras inteiro para ser resolvido e abaixo a gente tem ali o gabarito. Aí eu recomendo geralmente que você faça esse processo de salvamento e tudo mais, além do print que eu mostrei para vocês. Se você disser assim, professor, esse esquema aqui de utilizar o print da tela ferramentas, eu não achei muito interessante. Existe uma outra forma? Existe também uma outra forma, que seria você enquadrar aqui, estando na tela do seu navegador aberto, você pressionar a tecla Alt e no seu teclado, lá em cima, perto das teclas Delete, Home, End, tem uma tecla chamada Print Screen. Então, Alt, Print Screen. Feito isso, se você abrir o Word ou qualquer programa de edição de texto, eu vou só selecionar tudo aqui e apagar, só para mostrar para vocês como se tivesse um documento em branco. O que eu faço? Eu já fiz o Print Screen, Alt, Print Screen. Eu vou fazer aqui Ctrl V para poder colar. Fiz o Ctrl V, observem que apareceu a imagem, só que ela está, obviamente, com toda a tela ali do meu computador. Então eu vou aqui em cima no meu Word, em formato de imagem ou ferramentas de imagem, vou clicar na ferramenta cortar e basta eu vir aqui nesses tracinhos e fazer o ajuste para poder enquadrar e deixar aparecendo somente aqui o meu caça-palavras. Observe, fiz aqui o ajuste, terminei, vou clicar fora. Aqui eu já tenho o meu caça-palavras cortado. Eu posso aumentá-lo sem problema, posso fazer Ctrl C para copiar e colar e eu posso utilizá-lo à vontade. Então eu mostrei aqui para vocês como utilizar a ferramenta online chamada Genial para poder criar o seu próprio caça-palavras personalizado. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhes para vocês acerca de como é que a gente pode fazer para organizar 4 caça-palavras por página, já que eu quero imprimir
os caça-palavras em tamanho menor para poder economizar na quantidade de páginas e impressos que eu vou gerar. Isso eu vou mostrar para vocês em próximas aulas extras. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Saudações geográficas, até a próxima!